e abundante na obra de Deus. É o que vamos ver aqui na vida de Paulo e Silas, né? Todos conhecem a história. Vamos ler a prisão de Paulo e Silas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e o verso 19. Vamos ler com muita atenção, prestarmos atenção. Agora ninguém mais vai tomar água, ninguém mais vai ao banheiro, tá bom? Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Agora quem vai falar? Quem vai falar é Deus. Então não precisa falar com seu irmão, tá? Porque é uma falta de educação quando alguém está falando e a pessoa também começa a falar. Então quando Deus está falando, nós temos que dar toda a atenção. Não converse com seu vizinho aí. Amém? Se ele quiser conversar com você, diga para ele, ó, vai te converter. Entendeu? Precisa te converter. Então, 16, 19. Vendo os senhores que lhes desfizeram a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram todas as cadeias. Amém? Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos primeiramente pela tua palavra, Senhor. Dá-nos a compreensão, abra os nossos olhos, que possamos todos juntos compreender, Senhor, e entender o que tu fala conosco nessa noite. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém? Podem sentar agora. Amém? E vamos meditarmos nessa palavra de Deus. Então, o texto que lemos aqui, irmãos, é muito claro, não é? O que os apóstolos passavam por pregarem o evangelho, né? Por anunciarem o caminho da salvação. Eles, como nós vemos aqui, irmãos, eles passavam por grandes sofrimentos, por grandes lutas. Eles eram presos e açoitados com varas, né? E amarravam seus pés em troncos. Mas o que nos alegra, irmãos, o que nos motiva é a garra, a persistência, a perseverança, o amor, a fé, a dedicação, a lealdade desses homens. Eles não paravam, eles não desistiam, porque eles eram firmes no propósito. Nada tirava eles do propósito. Eles apanhavam, eles eram presos, tinham seus pés amarrados em cadeias no tronco, mas eles não desistiam. Eles eram como aquela árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Eles permaneceram firmes e leais ao Senhor. Temos que olhar para isso, irmãos, para a constância e para a perseverança desses homens de Deus. É sobre isso que eu quero falar, meus irmãos. Nós precisamos demonstrar amor e lealdade ao Senhor, constância e perseverança na obra de Deus. Amém? Tudo isso por quê? Porque eles foram chamados por Deus, pelo próprio Deus, para pregarem o Evangelho, para anunciarem o Evangelho.
para anunciarem o caminho da salvação, a salvação pela graça em Cristo Jesus. Tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa dificuldade, prisões, açoite, naufrágios, abandono, tudo isso por causa de Cristo, por causa desse nome, por causa do nome de Jesus. Esse nome incomoda as pessoas, esse nome incomoda as tradições. Veja que eles disseram: nós não podemos aceitar esses aí, eles pregam costumes que não são dos nossos, é diferente. Nós somos romanos, entendeu? Paulo e Silas, certamente, eles pregavam o quê? O Evangelho, a salvação pela fé, a morte de Cristo na cruz do Calvário, né? O amor de Deus, enviando o seu Filho ao mundo para salvar todos aqueles que nele crescem, diante de uma sociedade pagã e adoradora de ídolos, e esperar o quê? Nada menos que isso, não é? Eles estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que não é dos nossos, é uma seita, é uma heresia, algo estranho. Com naturalidade eles refutaram. Mas só que eles, irmãos, eles eram firmes no propósito, eles não pararam, eles continuaram fazendo a obra de Deus. Nós temos que nos inspirar, olhar para Atos dos Apóstolos e ver essa força, essa dedicação dos apóstolos, né? Este empenho, esta garra, esse amor, esse alicerce, essa firmeza deles em Cristo, e por amor a Cristo, de nada fazer eles parar e aplicar na nossa vida. Eu tenho que ser como esses homens. A minha fé tem que ser gigante, tem que ser forte como a desses homens, a ponto de enfrentar tudo e todos. Eu tenho que demonstrar a minha fé, não é? Eu tenho que demonstrar uma fé gigante, uma fé legítima, verdadeira, a ponto de sofrer por Jesus e de encarar as oposições, porque certamente elas virão, não é? Todo bom cristão que quer viver uma vida piedosa, ele é perseguido, ele é criticado, e nós temos que saber disso, e estarmos o quê? Preparados, não para bater boca, não para revidar, preparados, irmãos, para que as calúnias, e seja o que for, entrar aqui e sair aqui. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu estou servindo, eu tenho um propósito, eu tenho um ministério, eu tenho uma aliança com Deus, e Ele me ordenou, foi o Senhor que me deu essa ordem de eu pregar o Evangelho aos perdidos para que eles se arrependam e sejam salvos. Sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se eu não fizer isso. Eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho a convicção que vão se levantar opositores, vai vir a perseguição, as lutas, as tempestades, mas eu tenho que estar firme no meu propósito. Eu não posso ser palha. É isso que esse texto vai nos ensinar, irmãos, a firmeza e a garra desses homens de Deus. Tudo isso aconteceu por quê? Porque eles curaram uma jovem que tinha um espírito de adivinho. Você pode ler antes, no verso 16, o apóstolo Paulo, um homem de oração, ele chega na cidade, ele procura logo um lugar de oração, e vai para beira de um rio, orar, que ele chamou lugar de oração, e ali ele pregou o Evangelho, ali ele anunciou, ali Deus trabalhou no coração de Lídia, se tornou uma discípula, abriu a casa dela, e tornou-se ali uma congregação. Então, é óbvio que o diabo não está gostando, o reino de Deus está avançando, eles estão ganhando almas, não é? Então, levanta-se o inimigo com fúria. E esta jovem, todo dia, né, todo o tempo em que o período em que eles iam para esses retiros espirituais, certamente no sábado, depois de todo o trabalho da semana, porque Paulo trabalhava, ele era construtor de tendas, ele não era pesado para ninguém. No sábado ele se reunia com seus discípulos e saía para fora da cidade, um lugar que ele tinha de oração, para ali orar, buscar forças ao Senhor. E essa jovem saía sempre ao encontro deles, gritando: esses homens anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo.
E isso se passou muitos dias e incomodou o apóstolo Paulo. Eu acredito que ele estava pedindo a Deus revelação e discernimento. Mas com que espírito esta mulher está falando? Será que é espírito de Deus ou não? E ele ficou buscando discernimento. Entendeu, irmãos? Então todo homem maduro, ele não se precipita. Não tire conclusão sem que Deus lhe revele. Espere Deus mostrar. Não saia falando aí que nem papagaio. Paulo esperou, a Bíblia diz que muitos dias ele ficou observando, porque o que ela dizia parecia que ela falava pelo Espírito Santo. Esses homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Veja que o espírito enganador, ele é frajuto, ele tenta se parecer com o Espírito Santo, ele tenta se passar por verdadeiro. Só que Paulo teve com certeza revelação, Deus mostrou para ele, e nesse dia que ele está indo para essa caminhada, para se retirar e fazer oração, a Bíblia diz que ele se direciona a esta jovem e fala diretamente ao Espírito, dando ordem ao Espírito para que o Espírito se retirasse dela, e na mesma hora o Espírito se retirou e ela nunca mais adivinhou nada. Então, o espírito de adivinhação é o espírito das trevas, é um espírito imundo, espírito que adivinha. E ele expulsou. E a Bíblia diz que se retirou dela na mesma hora, e nunca mais ela adivinhou nada. Ela ficou curada, liberta. E por causa disso, irmãos, os seus senhores pegaram ele. Né? Como nós lemos aqui, vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, pronto, perdemos a empresa, né? A menina já não adivinha nada e a culpa é desses pirados aí que chegaram na cidade aí trazendo loucura, né? A gente não sabe nem de onde é que vieram, tentando colocar costumes em nós aqui que não é da nossa, entendeu? Pegaram eles, prenderam eles, mandaram açoitar com vara, jogaram dentro do cárcere, amarraram seus pés em tronco, né, num tronco, para que eles não fugissem. Certamente, irmãos, iriam matá-los, certamente iriam executá-los. Por que prenderam? Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que eles foram presos, e lá estavam eles açoitados, com muita dor, por eles terem feito um grande benefício a uma jovem, por terem curado uma pessoa. Que mal eles fizeram? Eles curaram uma pessoa, eles libertaram uma pessoa, e por isso eles estão ali. Veja só, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Veja só, meus irmãos. Que exemplo, né? Que exemplo de fé, de perseverança, de confiança, não é? No seu Deus. Eles oravam e cantavam louvores a Deus, mostrando o quê? Perseverança, mostrando firmeza. Como quem diz assim, pensa que nós vamos parar? Pensa que isso vai nos intimidar? Pensa que isso vai nos tirar a voz? Pensa que esses açoites, essas perseguições vão nos tirar da igreja? Vão nos tirar do caminho? Vamos continuar sendo leal ao nosso Deus. Vamos continuar orando e adorando o Senhor. Pensa que é fácil, irmãos, adorar o Senhor na dor? Na dor. Açoitaram com vara, tem noção? E lá estavam eles, né? Firmes no propósito. Firmes no propósito. Esta é a mensagem para nós, irmãos. Seja firme. Seja fiel ao Senhor. Não importa o que vai acontecer. Faça o que o Senhor colocou na tua mão. Está doendo? Está doendo em mim também. Estão te perseguindo? Estão me perseguindo também. Olhe firme. Seja firme. Não desista, meu irmão. Seja perseverante. Porque é no meio da perseverança que vai surgir os maiores milagres. Amém? É quando nós estamos numa situação como essa. Veja só, eles não demonstraram fraqueza. A Bíblia diz, no dia da angústia,
Se tu te mostrares frouxo, a tua fé será pequena, a tua força será pequena. Então, irmãos, quando vier as lutas, as tempestades, nós temos que manifestar fé, adoração. Não tem como não lembrar de Jó numa hora como essa. Na hora da prova, ele manifesta fé, adoração ao Senhor. Ele não tinha mais nada, tinha perdido tudo, todo o seu patrimônio, seus 10 filhos. Ele só tinha cinzas para se agarrar e uma fé gigantesca no seu coração. E ele dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, louvado seja Deus. Eles podem tirar tudo de um crente, mas não podem tirar a sua fé, não podem tirar a sua determinação, a sua confiança, podem tirar os seus bens, o seu patrimônio, até mesmo os seus filhos, mas não pode tirar a nossa fé, a nossa confiança. Esse é a maior riqueza que nós temos é a nossa fé, irmãos, a nossa confiança em Deus. Eles confiaram no Senhor, eles continuaram adorando. Se é um crentezinho mimado desta geração, vai dizer: nunca mais, Deus me abandonou, Deus não existe coisa nenhuma, isso é coisa de cabeça de pastor, isso é loucura, esse negócio de igreja, só Deus sabe o que eu estou passando, e ninguém faz nada, nem pastor, nem obreiro, nem Deus, a minha vida está assim, entendeu? Se é um crente frajuto, irmãos, ele voa, ele some, ele para de orar, ele para de adorar, só porque sentiu uma dorzinha. É assim hoje em dia. Olha só, irmãos, quantas perseguição, leia o livro de Atos, quanto sofrimento na vida desses homens, e eles firmes no propósito, eles não se afrouxavam, não se intimidavam, eles não deixavam de fazer o que estavam fazendo. Por causa da perseguição, por causa da luta, não deixe de fazer, não deixe de adorar, não deixe de orar, não deixe de amar a Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ser fiel. Seja firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que nele o teu trabalho tem recompensa. Irmãos, nós temos que demonstrar fé, e fé para a hora da prova. Quando Deus permite a prova, nós temos que permanecer firme. Aleluia, Deus está no controle de tudo. Deus não me abandonou aqui, Deus não me soltou aqui nesse buraco, nessa caverna, não. Deus está me vendo, eu não sei quanto tempo de prova, eu só sei que o meu Redentor vive, e por fim vai se levantar sobre a terra, vai me abençoar, vai me prosperar, vai me dar vitória. Nós temos que ter essa convicção. Eu não sei quanto tempo, porque toda prova tem um tempo, 70 anos na Babilônia, 70 anos, 400 anos no Egito, mas foi um tempo, e passou. Depois Deus abriu a porta dos cárceres, e eles saíram para fora. Tudo é um tempo, o nosso sofrimento, a luta que temos que passar, os vales escuros, as tempestades, é só um tempo. Nós temos que ter fé para esperar passar, meus irmãos. Temos que lidar com essa situação e nos munir das armas que temos. A nossa arma poderosa é a fé, é a oração, é a perseverança, é o domínio próprio, é os frutos do Espírito. Amém? Aleluia! Olha para a vida desses homens, eles tinham 1000 motivos para murmurar, para ficar triste, jogado num canto. Eu não vou mais falar com Deus, eu não vou mais orar, eu não vou cantar mais nenhum hino. Olha, Silas, como eu estou. Silas poderia ter dito: Paulo, mas olha só como eu estou. Não, eles estavam ali firmes no Senhor. Entendeu, meus irmãos? Esse é o preço do Evangelho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Quer me seguir? Essa é a proposta do Evangelho. Nós seguimos, irmãos, a Jesus Cristo, nós cremos e nos apegamos a Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos selou com o Espírito Santo.
Nós temos convicção, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo que o céu é melhor que a terra. É por isso que nós estamos aqui lutando, como um trator de esteira, derrubando tudo que vem na frente. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós a unção, o Espírito Santo, e nós estamos convencidos que o céu é melhor. O céu é melhor que a terra. Diferente do ímpio. O ímpio diz que a terra, os tesouros da terra, as riquezas, as famas, as glórias deste mundo é melhor que o céu. E por isso não tem tempo para buscar a Deus. E eles estão perdidos e vão morrer nos seus pecados. Vão morrer nos seus pecados. Então glorifique a Deus, irmãos, na hora da prova, da dificuldade, não murmure. Seja fiel. Glorifique o nome do Senhor, para que você tenha esse resultado aqui. O resultado da murmuração, irmãos, é a perdição. É morrer no deserto. Todos os que murmuraram ficaram caídos no deserto. Foram mordidos pelas serpentes abrasadoras. Todos os que saíram do Egito. Todos eles murmuraram contra Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração deles estava no Egito. Eles tinham saudade do pepino, da cebola, da carne do Egito. Todo o tempo murmurando contra o líder Moisés. Nos tiraste de lá para fazer nós morrer no deserto. Aqui não tem água, aqui não tem pão, aqui não tem carne. Murmuraram o tempo todo. Morreram por causa da sua murmuração. Somente os seus filhos de uma idade de 20 anos para cima entraram na terra prometida. E Josué e Caleb, sabe por quê? Porque eles tinham um espírito diferente. Eles não tinham espírito de murmurador. Eles tinham espírito de adorador. É diferente. O murmurador, quando passa nessa situação, ele espragueja. Ele culpa Deus. Ele sai da igreja. Ele diz, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Espírito de murmuração. Mas o espírito do adorador, ele continua adorando. Ele continua adorando na dor, na dificuldade. Esse é o verdadeiro evangelho, irmãos. Esse é o verdadeiro evangelho. Nós temos que estar preparados. Nós temos que ser firmes no nosso propósito, porque a nossa pátria é os céus. Jesus disse, vocês não são deste mundo, assim como eu não sou. Eu vos escolhi. Vocês não pertencem a este mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. A nossa pátria é os céus. E é para lá que nós vamos. Temos que ir nos desacostumando daqui. Essa é a verdade bíblica, irmãos. Hoje o que a gente vê nessas igrejas por aí são crentes agarrados a este mundo, presos a este mundo. Não estão dispostos a morrer por Jesus, mas não estão mesmo. A primeira lutinha, dificuldade, sai murmurando, batendo boca, falando de todo mundo, do pastor. Eu fico olhando para Daniel, eu fico olhando para o Sadraque, Mesaque e Abednego, eu fico olhando para aqueles homens de Deus do Antigo Testamento, da sua perseverança, da sua confiança em Deus. Meu Deus do céu, eu estive meditando na história de Daniel. Ele tinha um espírito excelente. Deus deu sabedoria a ele, e ele se destacou mais que os outros. E aí levantou-se uma grande luta, ciúme, inveja, queriam matar Daniel. Conspiraram contra ele, sancionaram a lei, para que o espaço de 30 dias ele não pudesse fazer as suas orações. Veja só, irmãos. Mas Daniel foi firme e constante. Ele não deixou de fazer o que ele sempre fez. Mesmo que isso custasse a sua vida. Custou a sua vida. Quando o rei assinou a sentença e selou com o seu anel, segundo a lei dos medos e persas, que não poderia revogar, todos os seus inimigos disseram, acabou para Daniel. Está selado. Daniel está selado. Daniel está morto. Não vamos ouvir mais a voz desse intruso aqui. Ele pensa que vai ser o primeiro príncipe, vai ser o grande líder, porque o rei já havia pensado colocar Daniel como o primeiro, como o grande líder de todos os juízes do seu império. E os invejosos se levantaram contra Daniel
Mas, irmãos, Daniel foi firme na sua fidelidade. Quando o rei sancionou o decreto, para ele não podia orar. Pelo espaço de 30 dias, ele não podia falar com Deus. Somente as orações eram dirigidas ao rei. Havia um decreto. Qualquer pessoa que orasse a qualquer outra divindade, qualquer outro Deus, ele deveria ser jogado dentro da cova dos leões. Daniel pegou a carta, o decreto, e a Bíblia diz que ele subiu lá para o quarto dele, abriu a janela, e como ele sempre fez, ele foi orar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era firme e constante no seu propósito. Quem ora, escute, quem ora não tem medo da morte. Só tem medo da morte quem não ora. Daniel orava quantas? 3 vezes ao dia. Quem ora não tem medo da morte. Daniel não teve medo da morte. Pegou na mão e leu: essa é a minha sentença de morte. Se me pegarem orando, eu estou morto. O que eu faço? Não vou orar para ficar vivo? Nego a minha fé? Ou eu sigo sendo fiel ao meu Deus? Ele colocou na balança. Chegou a minha hora. Vou morrer por causa da minha fé. Mas não vou morrer como um bandido. Não vou morrer como um ladrão, como um assaltante. Porque para esse não tem galardão. Vou morrer como um crente. Vou morrer como um servo fiel ao Senhor. Aleluia. Dobrou os joelhos e começou a orar, irmãos, e dar graças a Deus. Ele orava e dava graças a Deus. Não é? Os seus inimigos vieram espiar, pegaram ele orando e foram correndo ao rei. Daniel, aquele lá que o Senhor trouxe, o seu bracinho direito, o seu mimoso, está lá desrespeitando a sua lei. O que vamos fazer com ele? Vai revogar a lei? Não posso. Traz Daniel. Trouxeram Daniel, irmãos. E aí o rei teve que executar a sentença. Jogaram Daniel dentro da cova. Selaram com a pedra. Trouxeram a cera e selaram com o anel do rei e com o anel de todos os príncipes, para que não fosse violado. Era um selo de cera que eles colocavam ali, e ainda ficavam soldados guardando ali. Imagina só a alegria dos inimigos, irmãos, né? Vencemos o mimoso, o queridinho do rei, o fofinho. Destruíam eles. Eu quero ver eles se livrar da boca dos leões agora. Agora eu quero ver. Tá? O inferno todo festejando, tomando gelada, não é? E Deus do alto céu olhando, irmãos, a sua determinação, a sua perseverança e a sua lealdade. Imagina se Deus ia abandonar ele nesta hora? Imagina. Deus não é injusto. Deus é justo. Deus é fiel. De madrugada foi o rei lá com a voz triste, embargada, um nó na garganta. Com a voz baixinha disse: Daniel, dar-se-ia o acaso, o rei, o Deus o qual tu continuamente serve, ter podido te livrar da boca dos leões. Aquela voz que pensavam que não existia mais, né? Gritou lá do fundo da cova: ô rei, vive eternamente. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! Porque em mim foi encontrada inocência e contra ti eu não cometi delito algum, ó rei. Aleluia! É linda essa história, irmãos. Como é que eu vou parar vendo o exemplo deste homem? Vendo Daniel entregando a sua vida por amor a Jesus Cristo, por amor ao Senhor. O que dá tristeza, irmãos, que tem gente negando a fé por menos que nada. Então, irmãos, se tem algum exemplo que temos que seguir, é esse aqui. O exemplo de homens de Deus. O que tem de gente seguindo nas redes sociais, aí, pessoas, né, estúpidas, tolas, idólatras, né? Gente famosa, que não tem nada para oferecer, a não ser um espírito de morte, a não ser um espírito da prostituição. E tem gente seguindo essa gente.
não é? Se espelhando nos TikTok, né? Se vestindo, pintando o cabelo de verde e amarelo, se inspirando nessas endemoniadas. É nisso aqui que nós temos que nos inspirar. É nesses homens de Deus que renunciam tudo, vestem a camisa do Evangelho e dizem: Senhor, eu estou pronto para morrer por Ti. O Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu lhe devo a minha vida é sua, eu vou gastar cada minuto para a Tua glória. É isso que todo cristão autêntico deve fazer, meus irmãos. Mas será que Jesus, quando vier, achará na terra fé como essa? Pessoas dispostas a serem firmes no propósito. Aleluia. Por volta da meia-noite, eles cantavam, eles adoravam. Aleluia. Eles estavam vivos, a fé mais viva do que nunca. Eles se fortaleciam, eles se tornavam, na medida em que eles oravam e cantavam, eles se tornavam inabaláveis. Eles cresciam na graça e no poder do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que de repente, irmãos, de repente, em meio à oração e louvor, sobreveio um tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Veja o poder da oração, o poder do louvor. Manifestou-se com poder o sobrenatural de Deus. Abalou os alicerces, tremeu a terra. Sabe o que é isso? Foi algo sobrenatural, incomum, o que aconteceu. Por quê, meus irmãos? Porque eles eram firmes e constantes, firmes no propósito. Deus ama esse tipo de gente. Deus ama aqueles homens, aqueles jovens, aquelas mulheres que são firmes no propósito. Senhor, o tempo está difícil, ninguém quer nada mais contigo, Senhor, mas a minha vida é tua, Senhor, as minhas lágrimas são tuas, Senhor, tudo que é meu é teu, Senhor, as minhas horas, o meu tempo, tudo é para ti, Senhor. As pessoas não querem mais, elas não querem mais compromisso, elas não querem mais, Senhor, mas eu quero. O meu coração, a minha alma, tudo está nas tuas mãos e no teu altar, Senhor. Temos que ser decididos, irmãos. Não podemos ter o coração doble, não podemos ter divisão, não podemos ter dúvida no nosso coração. Deus é ou não é, é tudo ou nada, ou eu sou ou eu não sou, ou eu sou luz ou eu sou trevas, ou eu sou bênção. É isso, meus irmãos. O Evangelho é um divisor de águas. Se eu não estou num, eu estou no outro. Entende? Então nós temos que nos agarrar em Cristo Jesus e sermos firmes no nosso propósito, não importa o que vai acontecer. Como Paulo, lembra quando o profeta Ágabo profetizou que ele seria preso em Jerusalém? Pegou o cinto dele, amarrou os pés e as mãos e disse: assim farão ao dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. Foi muito clara a profecia. Estavam falando que iam prender Paulo em Jerusalém e que os irmãos começaram a chorar, e ele disse: o que vocês fazem chorando? Por que vocês estão chorando? Eu vou dizer mais. Eu estou pronto não só para ser preso em Jerusalém, eu estou pronto para morrer em Jerusalém, para morrer por Jesus em Jerusalém. Não é só para ser preso. Veja a firmeza de Paulo, a convicção de Paulo, o amor e a decisão no seu coração. Ele estava pronto a morrer por Cristo. Isso é fé, irmãos. Isso é confiança. E essa é a garra que a igreja tem que ter. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não podemos ser movidos pela emoção. Hoje o que tem de crente é movido pela emoção. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, eu vou. Entendeu? Movido pela emoção e pela circunstância também. Se for favorável, né? Se eu tiver algum benefício, não. Temos que ser movidos por propósito. Por propósito. Temos que ser movidos pelo propósito, pela aliança que temos com Deus. Não podemos dar ouvidos ao nosso sentimento, às nossas emoções, porque os sentimentos nossos podem nos trair, podem nos enfraquecer e nos tirar para longe de Deus. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nós não podemos ouvir o nosso coração, nós temos que ouvir isso aqui, ó.
Palavra de Deus, irmãos. Palavra, e ser firme na palavra de Deus. O Senhor disse que estaria comigo, o Senhor disse que não iria me abandonar, o Senhor disse que jamais iria me deixar. É exatamente isso que vai acontecer. Deus está comigo. Então aconteceu o terremoto, abriu-se as portas e caíram todas as cadeias milagrosamente. Milagrosamente. Amém, irmãos? Veja o poder da oração, poder da adoração, da firmeza, da dedicação, do zelo, do amor. Deus não abandona, Deus não esquece, Deus não falha. Ele é o nosso socorro presente nessa hora, quando a gente está passando por um momento decisivo. Deus entra na história e Ele diz: nos nascidos de novo, o maligno não toca. É o que diz a Bíblia. Aqueles que nasceram de novo venceram o maligno, e o maligno não toca, porque somos de Deus. Aleluia. E todo esse acontecimento, essa dor, esse sofrimento, irmãos, resultou-se na conversão do carcereiro. O carcereiro, vendo que a sua esperança estava perdida, vendo as portas, imagina, ele olha para aquela prisão, as portas todas abertas, não é? Não tem ninguém aí, todo mundo fugiu, e quem vai sobrar para quem? Vai sobrar para mim, porque era assim, quando o carcereiro falhava, que escapava, um preso, degola nele, mandavam matar ele. Então o carcereiro pegou e arrancou da espada: antes que me mandem me matar, eu vou me matar. E lá do fundo da prisão, o apóstolo Paulo disse: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, fica tranquilo. Deus, ele faz milagre, mas não faz desordem. Ele vem para salvar a vida, não para matar. Onde Deus opera, onde o milagre de Deus está, não tem morte, tem vida, tem salvação. Calma, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. E a Bíblia diz que ele entra todo trêmulo, pedindo uma luz, e diz: homens de Deus, o que faço? O que fazer? Olha o 16 aqui, 16. Aleluia. A conversão do carcereiro. No verso 31, 16:31, responderam a pergunta do carcereiro, né? Diz assim, 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Veja só, irmãos, o carcereiro, um soldado, agora não é mais aquele arrogante, ele está de joelhos, chamando Paulo e Silas de senhores. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo diz: calma, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. E naquela mesma noite, irmãos, eles ouviram a palavra. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa foram batizados e salvos. Vale a pena sofrer por Jesus. Tem um preço, irmãos. Passamos dores, mas pessoas são salvas. Pessoas são libertas. Esse é o preço. É isso que nós vamos pagar por ter fé em Jesus, por ser fiel a Jesus. Vamos ser espancados, presos, mas vai ter um resultado positivo. Se você não é egoísta, não quer só o céu para você, você vai dizer: é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Não importa o que eu vou sofrer, não importa o que eu vou ter que passar, o que importa é que vidas sejam salvas por meu intermédio. Isso é importante, isso é o evangelho, irmãos. Deus não nos chamou para uma colônia de férias, não, Deus nos chamou para o trabalho. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Nós somos trabalhadores, não é aqui o nosso descanso, aqui nós temos que trabalhar. O nosso descanso, irmãos, é quando ressoar a última trombeta. Aleluia! O dia da colheita, o dia da coroação. Aleluia! É esse dia que eu espero, irmãos. Amém? O dia de glória, o dia da bênção, o dia que Deus vai coroar a sua igreja com a coroa da vida. E o dia que ele vai chamar todo ímpio,
E todo aquele que rejeitou o Evangelho, todo aquele que cuspiu na cruz, todo aquele que profanou o sangue da nova aliança, todo aquele que preferiu os vícios, a prostituição, a vida fácil, ele vai chamar um por um. Senta aqui. Todos vão dar conta de si, irmãos. Dá ou não dá um temor no coração? Sentar diante daquele que é santo, justo, puro. Imagina, irmãos, aqueles que rejeitaram conscientemente o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que é choros e rangir de dentes. Eles vão rangir os dentes de raiva. Por que eu não acreditei? Por quê? Eu achei que era uma tolice. Eu achei que era conversa de pastor. Eu achei que era mentira. Esse negócio de Bíblia. Esse negócio de cruz, de salvação. E olha onde eu estou. Esse dia vai chegar, irmãos. O ímpio vai rangir os dentes. Mas aquele que creu aguardará novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Aleluia! O tabernáculo de Deus para com os homens, a noiva, a nova Jerusalém celestial, a cidade santa, aonde não vai haver choro, luto, nem pranto. Amém? Seremos felizes para sempre, sempre, sempre e sempre. Eu aguardo esse dia. Eu creio nesse dia. Por isso eu estou aqui, irmãos. Eu não sou um tolo. Todo cristão é esperto. Ele sabe a soma de tudo. Aonde vai acabar tudo, irmãos. Amém? Então toda a sua casa foi batizada naquela noite, meus irmãos. Através do sofrimento dos apóstolos. Então Deus não nos isenta do sofrimento. Não. Mas Ele nos dá força na hora que temos que passar por momentos como esse. Deus responde às nossas orações quando nós clamamos. Deus respondeu e deu um grande terremoto e eles foram livres. Então é isso, meus irmãos. É isso que temos que fazer. Sermos firmes e constantes. Aquele que pegou no arado, nem pensa em olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que conheceu e se desviou, é melhor que ele não tivesse conhecido. Então nós que conhecemos o Deus do amor, o Deus bondoso, o Deus da misericórdia, nós também conhecemos que Ele é o Deus da ira, o Deus que se ira. Vamos à Santa Ceia do Senhor. Os irmãos que estão em comunhão, renove o seu compromisso com Deus, reveja algumas coisas e volte ao primeiro amor, antes que seja que a porta se feche. Aleluia. Pedro Lucas vai cantar, enquanto o pastor Telmo vai ministrar, vai